Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, nós vamos aqui para a última semana do segundo bimestre aqui de 2021. Então, nós vamos aqui para a última atividade do bimestre, que é a atividade complementar 4. Nessa atividade, nós vamos trabalhar com o tema geometria. O objeto de conhecimento é ângulos e triângulos, né? Polígonos, a ideia de construção geométrica de polígonos. A habilidades aqui envolvida é construir utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus e também polígonos regular, certo? Identificar segmentos, ponto médio de um segmento, triângulos e seus elementos e polígonos e seus elementos. Então são três probleminhas aqui envolvendo o cálculo de ângulos e polígonos, tá? Na primeira atividade aqui, o primeiro probleminha está falando o seguinte: se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por um desses ângulos vai medir 4x menos 10 graus e o outro ângulo vai medir 6x menos 40 graus. Determine, letra A, o valor de x, letra B, a medida desses dois ângulos e letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Então, se ele está falando que os dois ângulos são opostos pelo vértice, significa que esses ângulos são congruentes, ou seja, eles são iguais, têm a mesma medida, né? O que é ângulos opostos pelo vértice? Se você tiver duas retas concorrentes, né, duas retas que se cruzam, então digamos que você tem duas retas aqui que se cruzam. Então você tem essa reta aqui e você tem essa reta aqui. Então aqui você tem ângulos opostos pelo vértice. Então eles estão de frente um para o outro. Ó. Por exemplo aqui, ó, eu posso ter esse ângulo aqui que vai medir 6x menos 40. E eu posso ter o ângulo oposto a ele, que vai ser o 4x menos 10 graus. Então, como eles são congruentes, o que a gente faz? A gente iguala, monta uma equação. Então, eu vou ter que 6x, ó, 6x menos 40 tem que ser igual a 4x menos 10. Quando a gente faz isso, nós transformamos esse problema em uma equação de primeiro grau com uma incógnita, que no caso aqui é o x. Para resolver, coloca tudo que é x no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igualdade, e tudo que é só número no segundo membro, que é tudo que está depois do sinal de igualdade. O 6x já está no primeiro membro, ele continua do jeito que está. Eu tenho 4x que está no segundo membro, ele está positivo, porque não tem sinal, é positivo. Vou tirar ele daqui, né, e colocar no segundo membro, ele está positivo, ele passa com o sinal oposto. Qual que é o oposto da adição? Subtração. Então vai passar menos 4x igual, passando 40 para o segundo membro, ele está menos 40, ele vai ficar 40 positivo, menos 10 que já está no segundo membro. Agora vamos fazer os cálculos. Ó. Se eu tenho 6x e tiro 4x, ó, 6 menos 4 vai sobrar 2x igual 40 menos 10 vai dar 30. Puxando uma setinha aqui para frente, ó. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que x vai ser igual a 30 dividido por 2. Então, o valor de x vai ser o quê? 30 dividido por 2 vai dar 15. Ó. Então, x vai medir 15 graus. Então, aqui a alternativa da letra A é x igual a 15 graus. A representação de grau tem que colocar a bolinha. Letra B. A medida desses dois ângulos. Como eles são congruentes, os dois ângulos vão ter a mesma medida. Então, basta eu pegar ou esse primeiro ângulo aqui e substituir o x por 15, ou pegar esse segundo ângulo aqui, substituir o x por 15, fazer os cálculos e resolver. Quando ele fala 4x menos 10, significa que é 4 vezes o valor de x menos 10. Então, substituindo aqui o x por 15, que é o valor que a gente encontrou, o que a gente vai ter? Ó, 4 vezes, no lugar do x eu coloco 15, menos 10. Se eu pegar, resolvendo aqui na frente, se eu pegar, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, né? Se eu pegar 4 vezes 15, vai dar 60. Menos 10. 60 menos 10 vai dar 15. 60 menos 10 vai dar 50. Deixa eu apagar isso aqui. 60 menos 10 vai dar 50.
50 graus. Se eu substituir isso aqui, daria a mesma coisa. Ó. Ficaria 6 vezes 15 menos 40. Daria o mesmo valor, 50. Ou seja, então cada ângulo aqui vai medir 50 graus. A letra C. A medida do ângulo complementar à medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x. Ó. Então, se o ângulo x aqui mede 15, o que são ângulos complementares, galera? Dois ângulos, eles são complementares quando a soma da medida dos dois tem que dar 90 graus. Então, se o x aqui mede 15, para 90 está faltando quanto? Está faltando 75. Então, a medida do ângulo complementar aqui ao ângulo x vai ser o ângulo de 75 graus. Por quê? Se eu pegar 75 mais 15 dá 90. Então, o complemento de 15 é 75. Porque dois ângulos são complementares quando a soma da medida dos dois tem que dar 90 graus. Então, se o x mede 15, se eu pegar 90 menos 15 dá 75. Então, 75 aqui vai ser o ângulo complementar ao ângulo x. Se fosse o ângulo complementar ao ângulo oposto, seria 40, né? Porque se eu pegar 50 mais 40, dá 90. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 2. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, de seus ângulos internos, mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x do ângulo externo E. Depois classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos, e de acordo com a medida dos lados. Bom, o que a gente sabe aqui, ó? Que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se eu completar aqui esse ângulo externo que mede 110 com o ângulo interno aqui, eu vou ter meia volta. E meia volta tem que dar 180 graus. Então, se aqui é 110, está faltando 70. Então, esse ângulo interno aqui vai medir 70 graus. Desse primeiro triângulo aqui. Então, esse ângulo vai ser 70 graus. Uma outra relação que a gente tem é o seguinte, ó. Pegando esses dois ângulos internos aqui, a soma desses dois ângulos tem que dar exatamente a medida desse ângulo externo aqui, que é 110. Então, se eu pegar esse valor que é x mais 10, isso tem que ser igual ao ângulo externo aqui, ó, externo que é o ângulo que está fora, igual a 110. Então, se eu pegar 1x mais 1x, eu vou ter 2x, ó, igual a 110. Passo o 10 para o segundo membro, ele vai ficar negativo, menos 10. Ó. Então, 2x vai ser igual. 110 menos 10 dá 100. Ó. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 2. Ó. 100 dividido por 2 dá 50. Então, x aqui vai medir 50. Ou seja, esse ângulo aqui vai medir quanto? O valor de x mais 10. Ó. 50 mais 10 vai dar 60. E esse ângulo aqui vai medir exatamente 50. O que fala a questão? Que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se eu somar aqui, ó, 50 mais 60, dá 110. 110 mais 70, 180. Como os três ângulos internos aqui são menores do que 90 graus, de acordo com a medida dos ângulos, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Triângulo, deixa eu apagar isso aqui que tá. De acordo com a medida dos ângulos internos, como todos os três ângulos aqui são menores que 90, são ângulos agudos, né? Todo ângulo que é maior que 0 e menor que 90 é considerado um ângulo agudo. Como os três ângulos internos aqui de dentro, né, são agudos, né, menor que 90, ele é um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Consequentemente, se os três ângulos têm medidas aqui diferentes, os lados também, as medidas dos lados também são diferentes. Então, todo triângulo cujas medidas dos três lados são diferentes, ele é classificado como triângulo escaleno. Então, de acordo com as medidas dos lados, ele é um triângulo
escaleno. O que é triângulo escaleno? É quando os três lados têm medidas diferentes. Aqui no segundo triângulo, o que a gente tem aqui? Ó? O ângulo externo aqui é 75. Contando com o ângulo x aqui interno, tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar 180 menos 75, eu vou descobrir o valor de x, que vai ser 105. Então, o x aqui tem que medir 105. Porque se eu pegar 105 mais 75, dá 180. A mesma coisa aqui, ó. O ângulo externo aqui 120 e o ângulo interno aqui é y. Então, se eu pegar o ângulo externo com o ângulo interno, vai dar meia volta. Meia volta equivale a 180 graus. Como aqui já tem 120, que é o ângulo externo, então o y ele vai valer 60 graus. Porque se eu pegar 60 mais 120, dá 180. Ok? E agora o valor do z. O que a gente sabe? Que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar 105 mais 65, isso aqui vai dar 165, certo? 165. Aí, se eu pegar 180 menos 165, vai dar 15. Então, o z aqui, ele vai medir 15 graus, porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, 60 mais 105, 165 mais 15, 180. Aí, consequentemente, esse ângulo interno aqui, ó, externo, né? Se eu pegar o ângulo interno mais o ângulo externo, tem que dar quanto? 180 graus. Ok? Tudo bem? Então, esse ângulo externo aqui, ele vai medir 165 graus. Porque se eu pegar 165 mais 15, vai dar 180, né? 5 mais 5, 10 vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, 8, 180 graus. Novamente, a medida dos três ângulos internos aqui, ó, são diferentes. Porém, o ângulo x aqui, ó, ele é maior que 90. Então, ele é um ângulo obtuso, né? Quando um ângulo ele é maior que 90 e menor que 180, ele é obtuso. Então, todo triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus, de acordo com a medida do ângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Então, triângulo obtusângulo, que vem de obtuso, tem um ângulo aqui obtuso. Consequentemente, como os três ângulos internos têm medida diferente, automaticamente os lados também vão ter medidas diferentes, ou seja, ele também é um triângulo escaleno, de acordo com a medida dos lados. Triângulo escaleno. Muito bem, vamos para a questão de número 3, que é a última questão aqui da atividade aqui da semana. Atividade complementar 4. A última atividade do bimestre. Bom, o que fala aqui a questão de número 3? Calcule o valor de x nos quadriláteros abaixo. Bom, aqui eu tenho um trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse lado aqui é reto. Ó. Trapézio porque os lados opostos são paralelos e tem dois ângulos retos aqui. Em qualquer quadrilátero, o que é quadrilátero? É uma figura geométrica plana que tem 4 lados. Então, em qualquer quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360 graus. Porém, se a gente observar aqui, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte, que esse ângulo aqui vai medir 90, aqui também. Então, uma das formas para descobrir o valor de x que a gente pode fazer é exatamente isso. Ó. 2x mais 40 tem que dar 90 graus, porque esse símbolo aqui, ó, representa 90 graus. Tem que ser igual a 90. Montou uma equação. Resolve a equação de primeiro grau. Passando 40 para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ter que 2x
vai ser igual a 90 menos 40. Então eu vou ter que 2x vai ser igual, se eu pegar 90 menos 40, vai dar 50. Então x vai ser 50 dividido por 2. X vai ser igual a 50 dividido por 2, dá 25 graus. Se eu substituir aqui, eu vou encontrar a mesma coisa. Ó, substitui o x aqui, ó. O x vale 25, ó. 2 vezes 25, 50. 50 mais 40, 90. Aqui é a mesma coisa, ó. 4 vezes 25 dá 100. 100 menos 10, 90. Aqui 55. E aqui eu vou ter 5 vezes x, ó. X é 25, ó. 5 vezes 25 dá 125. Então, se eu pegar 90 mais 90 mais 125 mais 55 dá 360 graus. Que a soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360 graus. Ok? Tem outras maneiras de você calcular, você vai chegar no mesmo resultado, né? Essa aqui é a mais simples que tem. O segundo aqui também é um trapézio. Se a gente observar aqui, ó, ele é um trapézio isósceles. Por quê? Porque tem dois ângulos aqui da base que são iguais, ó. Da mesma forma, é um quadrilátero. Se eu pegar esse ângulo, a soma dos 4 ângulos internos aqui tem que dar também 360 graus. Mas um jeito mais simples aqui que a gente pode pegar é o seguinte. Se eu pegar x mais 20 mais 110, ou seja, pegar esse ângulo de cima aqui, que está do mesmo lado, do lado esquerdo, do lado direito. Esse ângulo de cima mais esse ângulo aqui de baixo, ele tem que dar 180 graus. Da mesma forma, se eu pegar esse ângulo de cima aqui do lado esquerdo, mais esse ângulo de baixo que também é do lado esquerdo, também tem que dar 180 graus. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, x mais 20 mais 110 igual a 180 graus. E aí a gente consegue descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, x mais 20, que é o ângulo de cima, superior direito, mais o ângulo inferior direito, que é 110. Somando esses dois camaradas aqui, tem que dar meia volta, 180 graus. Resolvendo a equação aqui, eu vou ter que x é igual. Se eu pegar 20 mais 110, isso aqui vai dar... Opa, igual não, mais, né? Eu já posso adicionar aqui. Se eu pegar 20 mais 110, isso aqui vai dar 130. Adicionando esses dois camaradas aqui, ó. Igual a 180. Agora eu vou passar o 130 para o segundo membro. Ele está positivo, ele fica negativo. Então, x vai ser igual a 180. A operação inversa da adição é subtração. Lembrando que aqui, quando a gente muda de sinal, nós estamos usando a propriedade, né? O princípio aditivo das igualdades. Não é por acaso. Menos 130. Então, x vai ser igual... Bom, 180 menos 130, isso aqui vai dar 50 graus. Então, nesse trapézio aqui, a medida de x vai ser 50 graus. Então, se eu pegar aqui 2x menos 30, o x vale 50. Então, 2 vezes 50, 100. 100 menos 30, 70. Aqui o x vai ser x mais 20. O x é 50. 50 mais 20, 70. Se eu pegar aqui 70 mais 70 mais 110 mais 110, tem que dar 360 graus. Porque a soma dos 4 ângulos internos de qualquer quadrilátero, qualquer polígono que tem 4 lados, tem que dar 360 graus. E com isso, galera, nós finalizamos aqui a atividade complementar da semana 4. A última atividade aqui do segundo bimestre, tá? Espero que vocês tenham entendido aí as explicações. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, né, e acompanhar aí a correção. E qualquer dúvida, né, é só assistir novamente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.